Aliás, quero começar pelo teu Rio de Janeiro. Afinal de contas, Jodi, as imagens que chegaram de Copacabana mostraram que de fato o brasileiro voltou às ruas, né, Jodi? Com certeza, ontem superou as expectativas, tá, o Pitoli? Ontem eu estava um pouco receoso, não sabia qual seria o tamanho da manifestação, porque é tudo muito recente, até pouco tempo a população ainda estava com muito pé atrás de ir para as ruas, e muitas vezes nós estamos fazendo até algumas manifestações, mas manifestações em somente um local, concentradas. Por exemplo, vamos fazer na Paulista, vamos fazer no Rio de Janeiro, e dessa vez ela ocorreu em todo o país. Então nós tínhamos um pouco de receio de que não desse tanta gente quanto nós realmente gostaríamos, mas diante de tantos fatos graves que estão acontecendo em todo o nosso país, envolvendo a ditadura do judiciário, tantos fatos que estão mostrando para o resto do mundo tudo que vem acontecendo da censura, a ditadura, a perseguição e também o fato da Lei Magnitsky ter sido aplicada a Alexandre de Moraes, isso deu um incentivo, isso deu um estímulo na população. E eu fui vendo isso durante a semana toda aqui em Niterói. Como eu falei para vocês, desde o sábado retrasado, eu comecei a fazer adesivaços e buzinaços na nossa cidade, que é uma cidade que, historicamente, ela é conhecida como uma cidade dominada pela esquerda. Só que, de fato, nós estamos vendo que a cidade não tem nada de esquerda. É uma cidade que é conservadora, que defende a liberdade, defende a democracia. E eu nunca vi uma adesão tão grande nesses 7 dias, do sábado retrasado até o sábado passado, o sábado anterior à nossa manifestação, na véspera da manifestação. Era muita gente passando, buzinando, muita gente pegando adesivo, adesivamos mais de 15 mil carros em uma semana. Então nós tínhamos realmente uma expectativa de que seria uma manifestação grandiosa. Mas quando nós chegamos em Copacabana, e quando eu subi no trio elétrico, inclusive eu enviei para vocês uma imagens dos dois lados, inclusive, demonstrando que Copacabana estava lotada, mesmo tendo Paulista, mesmo Bolsonaro não estando aqui. Essa era uma preocupação também. O Flávio estava preocupado, poxa, mas se o Bolsonaro não for, se o presidente Bolsonaro não for, muitas pessoas deixam de vir. Mas realmente foi muito surpreendente, superou as expectativas, muita gente, estava bonito demais. E a sensação que nós temos é que realmente agora o povo brasileiro tá com coragem, tá com vontade de lutar, não aguenta mais, não está mais aguentando tanto totalitarismo, tanta tirania, tanta arbitrariedade que vem sendo cometidas pela STF, sobretudo por Alexandre de Moraes. E agora o nosso papel enquanto autoridades, enquanto figuras públicas, é intensificar isso, é fazer com que a população não desanime, não deixar essa chama apagar. Nós temos que colocar mais gasolina, vamos para a rua, vamos fazer o nosso papel enquanto parlamentares, pressionar os senadores também, porque eu acho que é uma grande janela de oportunidade que estamos tendo. Agora, Jodi, as imagens, Edson, tá na mão? As imagens que o Jodi enviou, acho que é legal a gente mostrar. Jodi, eu tô com um vídeo que tem uma fala tua em cima do caminhão. Posso colocar agora? Pode, com certeza. Então eu quero ver. Põe aí, por gentileza, Edson. Aperta o play. Nós temos que, a partir de agora, ter como prioridade anistia, fim do fórum de prerrogativa de função e impeachment de Alexandre de Moraes. Aí quem vai ganhar uma reeleição? Senador que quer a sua reeleição e não for favorável ao impeachment de Alexandre de Moraes é covarde. E aqueles que querem disputar o Senado e não tenham como pauta impeachment de Alexandre de Moraes é covarde, frouxo e não pode ter o nosso voto de confiança. A missão da direita, a missão daqueles que defendem a liberdade, a partir de agora, é defender o impeachment de Lula e Alexandre. Fora Lula! Fora Moraes! Jodi, você foi na veia, e era esse o ponto que eu queria tratar contigo agora. Pautas inegociáveis para a direita: anistia, fim do foro privilegiado, pautar impeachment de Alexandre de Moraes, são pautas
fundamentais para a gente tentar encontrar o caminho da paz no Brasil. Você acha que o Hugo Mota e Alcolumbre vão encarar essa agora, já que ainda não foram sancionados por Trump, Jodi? Olha, sinceramente, eu já falei anteriormente aqui com vocês que eu acho que o Hugo Mota e Alcolumbre, eles estão com... Eles, de certa forma, têm seus rabos presos, e eu não sei se eles têm coragem de enfrentar o Supremo Tribunal Federal, sobretudo o Hugo Mota, porque o Hugo Mota não tem os meios de ação. O antídoto contra o STF, que é a partir do Senado Federal. O impeachment de ministros ocorre na Casa Alta. Mas eu acredito que com tudo que vem acontecendo e todas as questões que vão sendo feitas por Alexandre de Moraes em resposta ao que está acontecendo, esse cara é imparável. Você vê que ontem nós fizemos uma grande manifestação, a população está mostrando que não concorda, aliás, que está de saco cheio de tudo que Alexandre de Moraes vem fazendo, atacando o povo brasileiro, tirando a nossa liberdade, violando a Constituição, as prerrogativas parlamentares, as liberdades e garantias individuais. Mesmo assim, ele vai no outro dia e ele dobra a aposta. Colocou uma tornozeleira eletrônica no Marcos Duval, senador. Assim, eu não gosto do Marcos Duval. Eu acho que ele é um cara que não é um bom senador, não faz um bom papel enquanto senador para as defesas da liberdade, contra a censura e a tirania. Muitas vezes eu acho que até ele parece meio desequilibrado. Só que ele é um senador. E não tem crime, não tem denúncia nenhuma contra ele. Só que aí o Alexandre de Moraes, para humilhar, para mostrar assim, eu estou no comando, eu é que estou com a bola. Ele vai e coloca uma tornozeleira eletrônica num senador. Quer a demonstração maior do que essa, de que ele é um sociopata que quer a todo momento mostrar que ele que manda no país, que ele que tem as regras do jogo nas mãos? Essa é a maior demonstração. E eu acho que ele está pedindo impeachment, ele está implorando por um processo de impeachment, só que o Senado Federal, infelizmente, hoje, a maioria ali é frouxo, muitos têm problemas no STF, muitos são covardes, a maioria é frouxo, mas muitos têm problemas no STF, por isso que nós temos que acabar com o foro de prerrogativa de função. E muitos também ali aplaudem, porque são ligados ao governo Lula, que governa o país em conluio com Alexandre de Moraes. E por isso que a minha fala foi nesse sentido, de que nós não podemos dar voto de confiança a senador que busca a reeleição e não é favorável ao impeachment de Moraes, não externa isso, não fala sobre isso. Nós não podemos dar nosso voto de confiança a pré-candidato ao Senado que também seja omisso nesse sentido. E a minha fala, inclusive, foi direcionada para o pré-candidato ao Senado do Rio, que falou muito de Bolsonaro, fala do Bolsonaro, que Bolsonaro é isso, Bolsonaro é aquilo, muito importante para o melhor presidente da história do país, mas não fala nada sobre impeachment de Lula e muito menos sobre impeachment de Moraes. Porque tem o rabo preso, ou tem amizade com Alexandre de Moraes, ou as duas coisas. E nós não podemos errar. Ano que vem é um ano primordial para que nós possamos resgatar a democracia, para reequilibrar os poderes, para acabar com a tirania que vem sendo promovida pelo STF na figura de Alexandre de Moraes. Nós temos um psicopata no poder, gente. Então, se não entendermos que mais importante, ou tão importante quanto a eleição de presidente é a eleição do Senado, e permitirmos que pessoas que possam estar utilizando o nome do presidente Bolsonaro ou tentando se capitalizar com o voto da direita para ter uma vaga, para simplesmente se proteger, se eleger e se proteger, nós vamos nos... Desculpa o perdão da palavra, mas nós vamos nos fuder. Porque nós não temos maioria no Senado hoje e isso é o que nos prejudica de não conseguirmos pautar impeachment de ministro do Supremo. Então, não podemos errar, temos que ter pessoas que realmente são alinhadas com os nossos princípios e valores, mais do que isso, que tenham coragem de enfrentar esse momento tirano que nós estamos vivendo. Um momento em que
as nossas liberdades e garantias individuais já não existem mais, nós não temos mais uma democracia, vivemos num estado de exceção, de ministros do Supremo que estão todos agindo em corpo, com um ministro que acaba sendo, digamos, o corajoso da corte para enfrentar e fazer tudo o que quer com a população, com senadores, com deputados, desrespeita a democracia, desrespeita a Constituição. Então, nós precisamos, sim, ter a plena consciência de que o voto do Senado é tão importante quanto o de presidente da República e não podemos deixar picaretas se elegerem às custas do presidente Bolsonaro e da direita.